A proposta da igreja para este final de semana é tratarmos sobre o assunto de quebrando o silêncio. Nós bem sabemos que a família é um objeto de atenção do inimigo de Deus, de Satanás, nesses dias em que vivemos, nesses últimos dias. O inimigo tem feito de tudo para destruir a família. Ele tem mudado as ideias a respeito do núcleo familiar, da formação familiar. Nossas crianças, se não estão no meio educacional cristão, eles correm o risco de receberem orientações contrárias às palavras de Deus sobre a família. Mas o inimigo não fica simplesmente satisfeito em tirar da mente dos nossos filhos, ou mesmo da nossa mente, a família, a formação familiar, algo tão precioso para Deus. Quem sabe o que mais precioso nós temos neste mundo hoje é a nossa família. E o inimigo tem tirado isso, tem tentado tirar isso de nós. Mas ele não se contenta simplesmente em quebrar uma família, causando a separação, o divórcio. Ele se contenta também muitas vezes em nos deixarmos permanecer unidos, juntos, mas nos ferindo, nos agredindo e assim transformando um ambiente que deveria ser o lar celestial, um pedaço do céu, num lugar onde há discórdia, desunião, transformando-se num verdadeiro inferno. E hoje nós gostaríamos de meditar com vocês a respeito de alguns princípios que Deus nos deixou, que encontramos em Sua palavra, da vontade de Deus para nós como famílias. Princípios e conselhos que vêm nos trazer felicidade e segurança neste caminho. E nós gostaríamos de abrir a Bíblia com vocês. Nós vamos tratar alguns pontos que muitas vezes já é conhecido nosso, mas que vale a pena nós comentarmos novamente. E nós gostaríamos que vocês abrissem a Bíblia conosco no capítulo 5 do livro de Efésios. Efésios, capítulo 5. Vou emprestar aqui a Bíblia da minha esposa, que ela já está com o verso aberto. Vamos ler o verso 25 e o verso 26. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês um pouco do que Deus espera de cada membro da nossa família, como deveria ser o nosso relacionamento, a nossa unidade no lar. Efésios capítulo 5, verso 25 e 26. Nós temos aqui na tela o texto, se você precisar. Diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Nós vemos aqui um conselho para nós, esposos, os maridos, que nós deveríamos amar a nossa esposa como o Senhor. Nós temos nada mais do que o exemplo mais exemplar, que é Cristo com a sua igreja. A maneira como Cristo ama a sua igreja, a maneira como Cristo se entregou pela sua igreja, dando a sua própria vida. Assim deveríamos nós, esposos, nos sacrificar e dar a nossa vida, se preciso for, pela nossa esposa. E quando nós, então, nos sacrificamos e nos entregamos pela nossa esposa, o que mais poderia de haver a não ser nós sempre buscarmos o bem dela? Nas nossas palavras, na nossa maneira de agir, como tratá-la. O esposo é o salvador da esposa. Ele não simplesmente é aquele que vai promover, vai buscar o seu bem físico,
e mental, mas também o seu físico, o seu espiritual. Nós, esposos, nós somos responsáveis pela espiritualidade das nossas esposas. Nós precisamos trabalhar, lutar, para que ela possa se fortalecer cada dia mais espiritualmente. E eu posso dizer que eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então eu preciso me sacrificar e buscar a Deus, para que ela também possa estar bem física, mental e espiritual. O esposo é o sacerdote do lar, como nós já ouvimos falar. O título dessa mensagem, na verdade, todos os sermões que estão sendo pregados nas igrejas neste sábado é lugar de refúgio ou campo de batalha? É quase uma pergunta, né? O que o nosso lar é para nós? É um lugar onde nós nos refugiamos, porque o inimigo está ao redor, sempre tentando nos destruir? Ou é um campo de batalha, um lugar onde nós não temos paz? E talvez essa mensagem não deveria haver necessidade de nós pregarmos dentro das igrejas adventistas. Talvez deveria ser uma mensagem que a gente deveria só levar lá para fora, né? Mas, infelizmente, ela precisa ser pregada. E nesta manhã nós vamos estar compartilhando com vocês algumas ideias que talvez você não tenha parado para pensar que seja um problema de violência, a ponto de estar incluído na mensagem Quebrando o Silêncio, que é um programa que lida com a violência em vários aspectos, dentro da família ou fora da família. Mas o triste é que o inimigo é tão sutil e que ele transforma coisas e momentos e incidentes da vida em oportunidades para trazer violência. Muitas vezes uma violência silenciosa. E é por isso que é importante nós, como esposa, esposo, marido e mulher, entendermos a nossa função dentro da família e entendermos também o chamado de Deus para nós. Porque quando o Espírito Santo não faz parte do nosso lar, quando Deus não está presente na nossa família, nós estamos em um campo de batalha, ou melhor, um campo aberto para que o inimigo traga situações que se transformam numa batalha. Então, eu como esposa preciso entender a minha função dentro do meu lar. E nesse texto de Efésios, capítulo 5, se nós voltarmos para o verso 22, nós vamos começar a entender algumas coisas que poderão ser uma proteção para o nosso lar. Diz assim, no verso 22, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, como ele já explicou, o esposo é como o salvador da esposa. É aquele que vai ajudá-la a se manter no caminho. E a minha função é ser uma ajudadora, é ser submissa e respeitar a autoridade dele, não uma autoridade ditatorial. Porque se ele estiver submisso a Deus, ele vai ser um esposo carinhoso, um esposo que considera as minhas ideias. E quando eu aprendo a ser submissa ao meu esposo, eu estou aprendendo a ser submissa a Deus. E Deus é o meu protetor. Então, é muito importante nós entendermos se o nosso lar está tendo alguma dificuldade, se o nosso casamento está enfrentando lutas. Precisamos entender esses conceitos. Esse conceito é muito amplo, nós estamos apenas pincelando aqui. Mas esse é o primeiro ponto para tornar o nosso lar um lugar seguro, um refúgio contra as batalhas que o inimigo quer travar conosco. E talvez você tenha um cônjuge que não é cristão. E você deve estar pensando, mas então o meu lar não vai ser um campo, um refúgio? Porque o meu cônjuge não pensa como eu. E você sabia que a Bíblia tem uma promessa para você também? Se você for fiel a Deus, você vai ser um exemplo e vai ajudar a modificar. No livro de 1 Pedro 3:1 diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sedes sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra.
nós podemos evitar muitos conflitos sem palavras. E fica uma dica para todos nós, não só para as mulheres, né? Muitas vezes as maiores batalhas dentro de um lar começam com uma pequena palavrinha irritada. Que Deus nos ajude a lembrar que nós podemos ganhar muitas vitórias sem palavras. Nós comentamos com vocês que existem prioridades na vida. E nós entendemos que acima, ou seja, abaixo de Deus, que é a nossa primeira prioridade, Deus, nós temos o nosso relacionamento conjugal. Nosso esposo, nossa esposa deve ser a pessoa mais importante do mundo para nós. E nós precisamos realmente buscar e fazer deste núcleo dentro do lar um lugar em que Deus possa estar e que nós possamos realmente sermos felizes. Precisamos proteger um ao outro, a sua imagem, os seus sentimentos. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que nós temos no Lar Adventista, na página 177, que diz o seguinte: há um círculo sagrado em torno de cada família, que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. O marido não deve ter igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos a outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido e o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. Se existe uma pessoa que nós devemos preservar, que nós devemos buscar proteger a sua imagem, os seus sentimentos, esse deve ser a nossa esposa, o nosso esposo. Nós não podemos, segundo a orientação de Deus, expô-los de uma maneira que vai denegrir a sua imagem. Existem momentos, existem assuntos que nós precisamos conversar somente entre nós. Existem problemas, quem sabe, que nós podemos resolver somente entre nós. Nós não precisamos abrir a outros, a não ser que sejam problemas em que vá afetar a sua própria vida, quem sabe. Correndo risco de vida, você deve buscar auxílio com um casal pastoral de confiança, ou uma pessoa de confiança e que seja realmente fiel a Deus. Mas aquilo que foge ao risco de vida, nós precisamos tentar resolver entre nós mesmos. Sem precisar buscar espalhar isso, compartilhar isso com outros, quem sabe. No livro Lar Adventista, nós vemos que essa proteção ao redor do casal e depois ao redor da família é chamada de círculo sagrado. Pensa em um círculo. Um círculo não tem começo e não tem fim. Não tem uma abertura onde alguém possa entrar ou alguém possa sair. É isso que deve ser o nosso lar. Então existe o círculo do casal, do qual os filhos não podem fazer parte em todos os momentos. E existe o círculo da família, pais e filhos. E nesse círculo também é sagrado e precisa existir uma proteção. Tem um outro texto, acho que nós temos aí, né? Que diz o seguinte: o círculo do lar deve ser considerado como um sagrado lugar, símbolo do céu, espelho em que nos refletir a nós mesmos. Podemos ter amigos e associações, mas na vida do lar eles não devem interferir. Deve ter-se um forte senso de propriedade, experimentando-se sentimento de tranquilidade, repouso e confiança. Os nossos filhos precisam sentir que dentro do nosso lar eles podem encontrar esse repouso, essa confiança, essa tranquilidade. Às vezes a família convive com outros parentes, com de repente um avô, uma avó.
E eles vão fazer parte do círculo, mas ainda assim vão existir momentos em que só os pais e os filhos precisam estar juntos e precisam ter aquela intimidade, aquela ligação. Quando você tem alguém mais convivendo com você, aí o círculo se amplia em alguns momentos, e aquele círculo, incluindo os avós, também é um círculo sagrado. E não é qualquer um que entra e sai. Existem muitas famílias hoje que não possuem essa particularidade, essa segurança. E os filhos crescem pensando que, para ser feliz, eles precisam ter visitas em casa. Para ser feliz, a família precisa sair para comer fora, ou eles precisam estar brincando. Não existe momento em que a família sozinha é feliz. Em que os filhos brincam com os pais dão atenção aos filhos. Parece que sempre falta alguma coisa se alguém mais não estiver em casa para alegrar. Então nós precisamos construir esse círculo. E sabe o que eu achei mais interessante? No próprio livro Lar Adventista fala que quando nós temos essa segurança dentro do círculo sagrado, nós não vamos apenas pensar em nós mesmos. Nós vamos atrair os que estão lá fora. Olha só o que diz na página 37. Não está aqui. A primeira obra dos cristãos é serem unidos na família. Então a obra se deve estender aos seus vizinhos de perto e de longe. Então ela começa na família. E depois ela diz assim: quanto mais intimamente são unidos os membros da família em sua obra no lar, tanto mais de modo a elevar e auxiliar será a influência que pais, mães, filhos e filhas exercerão fora dele. Então, quanto mais unidos nós estivermos, mais influência, ou mais forte será a nossa influência com os que estão lá fora. Agora, quem ama, não maltrata. Ou você maltrata algo que você realmente ama. Não é natural, não é lógico isso. Mas nós vemos muitas vezes, parece que sem nós percebermos, nós maltratando aqueles que nós amamos. Usando palavras, muitas vezes, que destroem. E muitas vezes ações que machucam aqueles que nós queremos bem. O que será que tem causado dentro de nós, em nossa vida, esse distúrbio? De muitas vezes agirmos sem pensarmos de uma forma que nós nos desejávamos. E a orientação de Deus é que nós precisamos cuidar do nosso coração, porque aquilo que entra em nosso coração, aquilo que preenche o nosso coração, nós revelamos em atos, em ações. E isso é um alerta para nós, se nós estamos tendo reações que nós não queremos. E temos que buscar saber o que está acontecendo, da onde está saindo isso, da onde está vindo isso. E eu vou compartilhar com vocês mais um texto muito interessante, uma orientação de Deus, um conselho de Deus, para que nós não caiamos nesse erro. A mente de um homem ou mulher não decai no momento da pureza e santidade para a depravação. Não decai no momento da pureza e da santidade para a depravação, corrupção e crime. Leva tempo transformar o humano em divino, ou degradar o que foi formado à imagem de Deus em brutal ou satânico. Pela contemplação, nós somos transformados. Pela contemplação, nós somos transformados. Esse é um conceito muito sério e muito importante que nós cristãos precisamos ter sempre em nossa mente. Nós somos pessoas totalmente influenciáveis. Nós somos pessoas sociáveis e nós nos influenciamos nessa sociabilidade. Nós mudamos o nosso jeito de ser pelo ambiente que nós frequentamos, com as pessoas que nós nos relacionamos, nós mudamos o nosso jeito de ser. Nós mudamos o nosso jeito de ser, as nossas ações, por aquilo que nós ouvimos constantemente,
pelaquilo que nós contemplamos, pela nossa visão constantemente e por todos os outros sentidos. E isso aqui é um conceito, vamos dizer, psicológico, do maior psicólogo de todo o universo. Aquele que nos formou, aquele que conhece a nossa mente, aquele que nos criou. Ele entende que nós somos transformados pelaquilo que nós nos expomos, aquilo que nós contemplamos. E muitas vezes nós, como esposo, esposa, como chefe de família, pai, mãe, nós estamos tendo reações que nós não entendemos porquê, com a nossa família, nós estamos agindo com a nossa família, nós estamos falando de certas maneiras que nós não entendemos porquê, mas que vem pelo resultado daquilo que nós estamos contemplando diariamente. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração de tudo que é mal, de tudo que é desonesto, de tudo que é ruim. Hoje nós somos bombardeados com muitas avenidas satânicas para destruir a nossa pessoa, a nossa família. Hoje nós temos caminhos em que o mal entra no nosso lar, entra na nossa vida de forma muito facilitada. Esses caminhos estão nos lugares onde nós frequentamos, esses caminhos estão facilmente colocados nos nossos bolsos, na nossa mão, e nós precisamos começar a analisar a que coisas nós estamos nos expondo e o que isso está resultando na nossa vida. Quando você pensa em violência familiar, quais são alguns das causas, das maiores causas que provocam pessoas a se tornarem violentas e agredirem aos seus queridos? Gostaria de ouvir vocês. Quais são algumas das coisas que levam pessoas a se tornarem violentos? Oi? Álcool? O que mais? Quando você ouve essas histórias, né, de agressão, geralmente a pessoa estava bêbada ou drogada. E sabe, essa semana eu estava pesquisando sobre os maiores vícios que o ser humano tem hoje em dia. Então tinha lá álcool, drogas. E sabe qual era o terceiro? Mídia, tecnologia, redes sociais. E ainda tinha uma explicação. Além dele deturpar, né, a sua capacidade de raciocinar, muitas más influências entram através desses caminhos. E o que eu achei mais interessante é que falava que apesar, né, do álcool e das drogas serem sempre considerados vilões, esse tipo de perigo que está afetando as famílias hoje em dia é mais difícil de ser tratado do que um vício de álcool e de drogas. Existem clínicas que tratam hoje o vício da mídia e o tratamento o custo do tratamento é altíssimo, muito mais caro que os tratamentos de drogas convencionais como nós já conhecemos, né? E muito mais difícil a recuperação. Então, o maltrato na família nem sempre ocorre com uma ação violenta. Ele ocorre muitas vezes com a indiferença, com a falta de ação, com a não ação. E eu estava lendo num site de uma pessoa que trabalha com diferentes tipos de vícios. O site é addictionhope.com. E algumas das coisas que fala em relação ao uso excessivo de mídia e como ele afeta a família, diz assim: ele traz interação ou envolvimento negativo entre os membros da família, ou ele provoca nenhuma interação. Então, geralmente, ou a família deixa de interagir, ou o tipo de interação é negativo por causa dessas influências. Os pais estão tão absortos ali nos seus celulares que eles deixam de modelar exemplos positivos para os filhos. É como se eles não existissem. Os filhos não sabem o que fazer, não sabem como agir. Consequentemente, tem problemas até mesmo na escola, porque eles não estão desenvolvendo no nível normal de desenvolvimento que uma criança deveria.
ao mesmo tempo que eles não modelam comportamentos positivos, eles deixam de ensinar habilidades básicas da vida. É muito comum hoje você ver crianças já com uma certa idade que não sabem cores, não sabem que lado que é o esquerdo, que lado que é o direito. Por quê? Porque não existiu interação entre os pais e os filhos. As habilidades de comunicação são prejudicadas. Não se forma um vínculo. Portanto, os pais lá na frente não vão ter influência sobre esses filhos. E o mais perigoso que eu achei é que quando num lar as pessoas estão cada um para o seu lado com os seus celulares ou outras formas de tecnologia, as crianças não se sentem seguras. Justamente porque não existe vínculo entre o pai e o filho. Eu não sei se ele vai me proteger, porque ele está tão ocupado lá, a criança cresce insegura. E eu gostaria de compartilhar uma história, porque parece estranho. Talvez você esteja pensando assim, como assim? Como assim? Eu olhar as minhas redes sociais o tempo todo vai atrapalhar a educação dos meus filhos? E eu vou dizer para vocês, atrapalha e pode até causar danos permanentes, até a morte. 2 anos atrás, nós estávamos passando uma temporada, meu esposo estava um projeto com uma associação lá nos Estados Unidos, nós passamos 8 meses lá. E como era uma estadia temporária, nós moramos em um trailer. Foi uma experiência muito interessante. A vida num trailer com 4 pessoas, né? Grandes, não pequenininhas mais. Mas nós morávamos num parque, numa área de camping, que tinham vários trailers, né? Parecia uma mini cidadezinha. E ali nós passamos vários meses. Então, assim, a gente passou a reconhecer as pessoas que entravam e que saíam, né? Nós, inclusive, prestávamos alguns serviços ali para eles. E tinha uma família que ficou ali 3 meses, mais ou menos, 3 a 4 meses. Então, nós víamos aquela família quase todos os dias. Era o pai, a mãe, 2 meninos gêmeos de 4 anos de idade e um menininho de 2 anos de idade. Na frente do nosso trailer tinha um lago com caiaques, pedalinhos. Então, aquilo ali era o centro onde as pessoas passavam a maior parte do dia, né? Tinha um parquinho do lado. Na frente também tinha a lojinha, onde vendia alimentos e tal. Então, a gente tinha assim, uma visão de tudo o que acontecia. E quase todos os dias, aquela mãe levava aquelas crianças ao redor do lago para brincar. E os menininhos amavam pegar sapo. Tinha muito sapo lá. Tinha um deles que até beijava o sapo. Pegava o sapo, colocava no rosto, fazia carinho no sapo. E a gente começou a ver que todas as vezes que eles estavam ali naquele lago, a mãe estava no celular. Aqueles meninos nunca usavam colete salva-vidas, estavam sempre soltinhos ali, e a mãe vidrada no celular. E o pai também. Um dia, a mãe estava assim, e o pequenininho, os meninos estavam brincando na água, e o pequenininho começou a se abaixar para pegar alguma coisa, e eu olhando assim de longe, falei, aquele menino vai cair. Aquele menino vai cair. Dito e feito. De repente, o menino de cabeça na água. A mãe, do jeito que estava ali com o celular, só fez assim. E continuou. E aquilo estava começando a me incomodar. Uma outra vez, era o pai que estava com os meninos, e o menino de 4 anos, eles eram grandinhos para 4 anos, mas assim, eles eram bem bebezões ainda, assim, não tinham muita coordenação motora. Um dos meninos entrou num caiaque e foi para o meio do lago, sem remo. 4 anos de idade, sem colete salva-vidas. E o pai do lado do lago, com o seu celular, sem perceber nada. E aí o menino mexe para... Eu estava quase correndo, entrando naquele lago para tirar aquele menino, né? Até que finalmente ele começou a gritar. Aí o pai jogou o remo para ele, ele pegou e ele não tinha nem coordenação motora assim para remar e para sair daquele lugar. E aquilo ali era constante, a gente estava sempre notando aquela falta de atenção, parecia que os pais estavam amortecidos em outro mundo, perderam o senso de perigo. Até que uma sexta-feira à tarde, nós tínhamos acabado de almoçar, acho que você saiu, né? E nós vimos que o pai estava, do lado assim, tinha o que eles chamam lá de deck, que é uma parte de madeira com a cerquinha assim,
que não tinha acesso imediato para o lago. Para entrar lá tinha que dar uma volta. O pai estava lá dentro, sentado, olhando o celular, e os 2 meninos maiores andando em volta do lago. Sem colete salva-vidas, sem outra pessoa cuidando deles. Nós vimos aquilo, eu fiquei preocupada, mas tudo bem. Entramos para dentro de casa, começamos a nos preparar para o sábado. De repente, nós ouvimos sirenes. Corpo de bombeiro, ambulância, polícia. Você sabe, já viram em filmes, né? Se você não foi nos Estados Unidos, como que é? Aquele monte de gente. Saímos para fora e quando nós olhamos, um dos 2 meninos estirado no chão. E pessoas em cima dele tentando ressuscitá-lo. O que aconteceu? O pai estava sentado no seu celular, os meninos brincando, ele entrou num caiaque, o caiaque virou. E ele foi para dentro da água. O outro gêmeo chamou a atenção de alguém, tentava falar, não conseguia explicar, até que finalmente um homem entrou. Não, a criança não subiu, ele teve que apalpar assim com o pé até encontrar o corpinho, puxar para fora. E o pai não percebia nada, né? O pai não viu. Ocupado no seu celular. Quando começaram a gritar e pedir, né, auxílio, aí o pai notou, saiu correndo e viu o filho. Nisso a mãe foi chamada, e eu vi o desespero daquela mãe em ver aquele corpinho ali, que eles não sabiam ainda se tinha vida ou não. O menino foi levado para o hospital, inconsciente, e as notícias vinham, a gente ficava sabendo, porque nós todos estávamos orando. Os donos daquela área de camping eram adventistas, o administrador, então nós estávamos orando pelaquela criança. Aí veio a notícia, 50% de chance de vida, pulmão direito entrou em colapso, cada vez só piorando, 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 e nós orando. E a nossa oração era: Senhor, tenha misericórdia dessa família, porque por certo, eles ainda não sabem o dano que a mídia está fazendo na vida deles. Dê uma chance para eles. No 3º dia, as notícias eram: o pai está em desespero, orem pelo pai. Porque ele está querendo tirar a vida, porque ele não aguenta ver o sofrimento do filho, entendendo que ele foi culpado. E nós oramos muito. E Deus operou um milagre. No 7º dia, o menino levou alta, saiu do hospital, e os pais resolveram levá-lo lá na área de camping. Na verdade, o trailer deles ainda estava lá, porque eles estavam construindo uma casa, estavam ficando ali. Eles resolveram levar o menino lá. E todos nós vimos, o menino estava pulando normalmente, sem nenhuma sequela, mesmo tendo ficado vários minutos sem respirar corretamente. Deus operou um milagre. Nós tivemos a oportunidade de falar para eles que tínhamos orado por eles. E eu vi a cena mais bonita dos últimos anos que eu tenho visto na minha vida. Aquele pai, sem celular na mão, pegou na mão do menino e deu uma volta em todo o lago, mostrando os detalhes, pegando o sapinho. E eu pude ver que aquele pai estava emocionado. Deus deu uma segunda chance para aquela família. A falta de atenção, a falta de cuidado com os nossos é uma agressão. É uma agressão imensa. Aquilo que Deus planejou para nós. 1 Timóteo 5:8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. São textos fortes, mas são textos que nós precisamos ouvir. Nós precisamos cuidar dos nossos. Não simplesmente livrá-los de perigos físicos, mas existem muitas coisas que contribuem para que os nossos estejam em perigo em várias áreas. Então, nós precisamos de alguns pontos importantes, prestar atenção em alguns pontos importantes. Precisamos dar atenção aos nossos queridos, parar para ouvir o que eles estão dizendo, escutá-los. Nós precisamos promover o diálogo, nós precisamos ter tempo como família, tempo em que nós podemos sentar sem celular, sem televisão, sem computador,
e conversar, contar como foi o dia, como está sendo as tarefas, como estão sendo as dificuldades. Um texto diz que nós, pais, nós somos os sacerdotes do lar para Deus. E nós devemos trazer a família para o culto de manhã, de tarde. E neste culto nós devemos não simplesmente motivá-los a que louvem a Deus conosco, a esposa e os filhos, mas nós, pais, temos o papel de interceder por nossos filhos perante Deus. Nós temos um papel de levar a Deus quais foram as falhas, os pecados que os nossos filhos cometeram, e interceder e pedir perdão por eles, por aqueles pecados que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos também. Deus coloca isso como uma obrigação nossa. Como nós podemos interceder pelos pecados ou pelos nossos filhos e pedir perdão pelos pecados deles, se nós não conhecemos os nossos filhos? Não sabemos o que eles passaram no dia? Nós precisamos ter tempo com os nossos queridos. Nós precisamos cumprir as promessas que nós fizemos a eles, a nossa família. E nós precisamos também aceitar as diferenças que existem entre nós. Cada um tem um jeito de ser, por mais que nós somos uma família, os nossos filhos vieram de nós, existem temperamentos diferentes. Existem desafios para nós como educadores, que nós precisamos entender e respeitar e buscar o melhor caminho. A individualidade, respeitar a individualidade um do outro. E reconhecer as qualidades. Quantas vezes nós simplesmente reconhecemos as falhas, e quando existe uma qualidade, uma ação boa, nós passamos por desapercebido. Nós não fortalecemos aquele hábito na vida dos nossos. Nós precisamos reconhecer as suas qualidades e minimizar as fraquezas. Lembre-se que respeito não significa sempre concordar com a outra pessoa, ou aceitar tudo o que ela faz, ou submeter-se às coisas erradas que ela pratica. Nós precisamos nos relacionar com os nossos filhos, nós precisamos respeitar a sua individualidade, reconhecer as suas qualidades. E em Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Nós temos um papel muito importante de proteção e de crescimento da nossa família. Provocar os outros a ira não significa apenas brigar com eles. Né? Tem um videozinho que está correndo nas redes sociais agora de uma menininha que foi naquele TED Talk. Sabe, TED Talks, que eles vão lá e eles falam, tem 5 minutos para falar o que eles pensam, né, numa universidade nos Estados Unidos. E a menininha falou justamente sobre isso, sobre a atenção dos pais. E ela chamou um conhecido com um menininho, e eles aparecem assim numa imagem no vídeo. Primeiro o pai brincando com a criança, e o bebezinho sorri, e brinca, joga a bolinha para o papai joga de volta. E aí, de repente, o pai pega o celular. E o bebê começa a jogar e o pai não faz nada. Aí o bebê começa a reclamar. Daqui a pouco o bebê está berrando. Os nossos filhos sentem a nossa falta de atenção. Não só os nossos filhos, o nosso cônjuge. Pode ser que você se o seu cônjuge usa muito o celular, você já se acostumou a pegar o seu também, né? E aí fica os dois, cada um do seu lado. Mas existem muitas coisas que nós podemos fazer e nós precisamos fazer para salvar o nosso lar. E concluindo, existe um ponto que muitas vezes é difícil, principalmente para os pais, que é a questão do perdão. Todos nós erramos, mas muitas vezes, como pais, nós temos dificuldade em reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Sabe aquela ideia de que, não, eu sou superior, eu não posso demonstrar fraqueza diante dos meus filhos. Então, ele erra, ele tem que pedir perdão para mim. Mas se eu erro, eu não preciso pedir perdão para ele. Mas o perdão é muito importante na família. Quem ama, perdoa, não pune. Deus sempre nos oferece perdão.
Ele está constantemente oferecendo perdão para nós e eu preciso ser esse exemplo para os meus filhos. O perdão nos liberta. Ele é libertador. O perdão nos liberta da culpa. O perdão nos liberta do rancor. O perdão gera mais perdão ainda. Quando eu perdoo o meu filho vai estar muito mais aberto a pedir perdão para mim, quando ele falhar, e a me perdoar também. O perdão não tem limites. Eu me lembro uma vez que a minha filha mais velha era pequenininha, e ela pegou, acho que foi o meu caderno de devocional, e fez um desenho assim, um rabisco, alguma coisa. E eu fiquei frustrada, e eu falei com ela, sério, esse caderno é especial, você não pode pegar o meu caderno e rabiscar. E eu não fui muito legal nas minhas palavras, no meu jeito de falar com ela. E ainda ali, né, na minha raiva, eu falei assim, algum dia eu escrevi nos seus caderninhos? E ela virou para mim e falou, sim. Ela foi lá e pegou o caderninho de desenho dela. Olha aqui, outro dia a senhora anotou o número de telefone de alguém. Aí eu fiquei com a cara no chão, né? Aí o que eu ia falar para ela? Facilmente eu poderia ter dado uma desculpa, mas isso era importante. Não poderia? Não é isso que nós fazemos muitas vezes? E Deus tocou meu coração e eu pedi perdão para ela. Eu me humilhei, eu pedi perdão para ela. E ela pediu perdão para mim. E na hora do culto, ela gostava muito de sentar com o pai. Era aquela coisa, ela ia com o pai e a pequena vinha comigo. E naquele dia ela falou para a irmãzinha assim, hoje você pode sentar com seu pai, eu quero sentar com a mamãe. Então você vê que o perdão gera perdão, o perdão gera amor. E eu não sei, eu não conheço você, eu não sei as situações que você já passou como família no seu lar. E hoje é um sábado para a gente chegar em casa, sentar como família e conversar sobre essas coisas. O que tem ferido o seu coração? O que eu tenho feito que tem te magoado? Com a esposa, com o esposo, com os filhos. E pedir perdão. E recomeçar. Deus é o Deus do perdão e Deus é o Deus do recomeço. E hoje Ele dá a oportunidade para nós, famílias, recomeçarmos os nossos relacionamentos. Em maior unidade, uns com os outros e com Ele. E isso trará segurança em todas essas outras áreas perigosas em que nós estamos expostos hoje, os nossos filhos correndo risco. Trará mais segurança para eles, essa comunicação aberta. Eles virão a nós em busca de conselhos, em busca de ajuda, em busca de proteção. E nós precisamos criar isso na nossa família. O pai e a mãe, eles podem exercer maior influência na vida dos filhos do que o mundo exerce. Isso nós encontramos como algo que Deus promete. Nós podemos ser uma influência maior que o mundo na vida dos nossos filhos, se nós buscarmos os seus conselhos, vivermos os seus princípios. Nós devemos estudar a disposição do caráter de cada membro de nossa família, de nosso pequeno círculo familiar, a fim de poder compreender as suas necessidades e perigos que eles estão passando. Nós não poderemos perceber e compreender as suas necessidades e os perigos que eles passam se nós não tivermos relacionamento. E assim, nós também teremos oportunidade para corrigir de uma maneira aceitável aquilo que precisa ser corrigido. E assim nós podemos brilhar como família ao mundo. O maior testemunho que pode haver do Evangelho é uma família bem ordenada, que segue os princípios de Deus. E esse é o desejo de Deus para nós como família, na igreja, como cada família individualmente aqui. E nós gostaríamos de colocar isso em oração hoje. Que nós pudéssemos nos unir em oração, pedindo pela salvação da nossa família, pela segurança da nossa família, pela segurança dos nossos filhos, do nosso cônjuge, e que nós possamos ser usados de alguma forma para proporcionar esse desejo de Deus, essa segurança de Deus para aqueles que nós amamos tanto. Então nós vamos fazer essa oração em forma de canção. A vez passada que nós passamos aqui, nós cantamos um hino com vocês várias noites, Pai, abençoa o nosso lar. E nós gostaríamos de convidar vocês que nós pudéssemos nos colocar em pé e pedir essa bênção de Deus,
não simplesmente pedir uma bênção, mas fazer uma entrega da nossa família a Deus novamente, para que Deus possa restaurar, curar e abençoar. Vamos cantar o hino Pai abençoa o nosso lar. Vai estar projetado aí na tela e vocês podem cantar conosco. Podemos nos colocar em pé? Abençoa nosso lar com teu amor, que em nosso meio possas habitar, que sempre unidos sigamos Jesus Cristo, para conhecer as bênçãos que Ele dá. Pai, abençoa nosso lar, nos guarde em teu amor, que teu Espírito encha nossa vida, em tua verdade vem nos libertar, e assim vivamos sempre bem unidos, com a segurança que tu podes dar. Pai, abençoa nosso lar, nos guarde em teu amor. Perdoa-nos por nosso egoísmo, que fere mais a quem mais perto está. Cure as feridas, faz-nos mais unidos, em Cristo que nos dá perdão e paz. Pai, abençoa nosso lar, nos guarde em teu amor, em gratidão por teu amor em nosso lar, queremos com os outros partilhar, que em teu Espírito amemos uns aos outros, que em tua paz possamos descansar. Pai, abençoa nosso lar, nos guarde em teu amor. Pai, abençoa nosso lar, nos guarde em teu amor. Querido bom Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor habita em nosso lar. E o Senhor nos salva a cada dia. Mas, ó Pai, nós corremos perigo. O inimigo não está feliz em nos vermos unidos. E ele busca por todas as suas forças, por todos os caminhos que ele encontra, trazer destruição ao nosso lar, agressão. E nós precisamos imensamente, ó Pai, de Ti. Precisamos da Tua proteção, do Teu Santo Espírito, que preencha totalmente o nosso lar, para que possamos vivermos e crescermos seguros no caminho que o Senhor tem preparado para nós, até encontrarmos a Ti nas nuvens do céu. Abençoa o nosso lar, ó Pai.
abençoa a tua igreja, que é a tua família também. Em nome de Jesus. Amém.